Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o Cássius Leal, CEO e fundador da Advis. A Advis foi uma das poucas empresas que recebeu oferta dos 5 tubarões lá no Shark Tank Brasil. Tudo bem com você, Cássius? Olá, William, como vai? Tudo bem, e você? Prazer estar aqui batendo um papo com você. Vamos falar um pouquinho sobre a mente empreendedora, como é que você chegou até aí. Antes da gente começar, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da tua história, como que você começou, o que que você estudou, quem que é o Cássius? Vamos lá, William. Eu venho de um entorno bastante humilde, né? Meus pais eram professores, meu pai tinha uma dedetizadora, minha mãe era professora. Então eu cresci em escola pública, eventualmente fui fazer um colégio técnico em São José dos Campos, depois não queria trabalhar com tecnologia, que foi o que eu estudei lá, queria ser rico, era meu sonho. E aí falei, o que eu posso fazer para chegar lá? Falei, vou estudar administração porque eu queria trabalhar em banco. E aí entrei na USP, comecei a procurar emprego, não encontrei emprego em nenhum banco, todos os bancos me negaram. Fui dar aula particular, comecei dando aula no Bandeirantes, né, para os alunos do Bandeirantes, Etapa, Rio Branco. Bem, e aí tentei alguns anos dando aula. Eventualmente eu acabei ganhando uma bolsa para estudar, arrumei um emprego num banco pequeno aqui no Brasil, na área de crédito, back-office de crédito. Depois de 5 anos no banco, estava infeliz, aquele sonho de ficar rico estava muito longe de virar realidade. E aí eu li uma reportagem na revista Exame sobre MBAs fora do Brasil. E tinha dois problemas, eu não falava inglês e não tinha dinheiro. Mas no final consegui ganhar uma bolsa de estudo, fui para Berkeley estudar, fazer um mestrado em finanças na Califórnia. Lá arrumei um emprego no Bear Stearns, um banco de investimento americano. Logo depois fui aceito na Universidade de Chicago, fiz meu MBA na Universidade de Chicago, me formei, fui trabalhar na Merrill Lynch em Londres, na área de derivativos do banco. Fiquei 5 anos na Merrill Lynch, depois fui para o HSBC, montar toda essa área de derivativos para o sul da Europa, virei tesoureiro do banco, fui depois para a Goldman Sachs, onde acabei encerrando minha carreira no mercado financeiro. Foram 20 anos de banco de investimento, realizei meu sonho, mas me custou um preço caro, custou 2 casamentos, né, distanciamento dos meus filhos, tal. Então saí do banco em 2014, fui tirar um sabático, virei pai turista e depois fui procurar o que fazer e acabei montando a Advis Contabilidade. Testei o meu modelo, era um modelo que eu queria ajudar empreendedores, né, não só a fazer contabilidade, mas eu queria ajudar empreendedores a prosperar. Testei meu modelo por 3 anos, fui no Shark Tank Brasil, acabei recebendo 5 ofertas dos 5 tubarões, né, o Semenzato melhor oferta, Caíto melhor oferta, eu renegociei com o João Apolinário, na época acabei fechando com o João, e desde então a minha empresa vem crescendo, a gente vem dobrando de tamanho, além disso eu acabei me enveredando por outras startups, eu tenho uma boutique de M&A, tenho uma empresa de tecnologia e uma empresa de educação para EAD. Bom, que legal, temos muitos assuntos aí. Primeiro eu quero levantar que você realmente tem uma mente visionária, e eu digo mais ainda, obstinada, que você saiu lá do zero e construiu mesmo carreira em finanças, em grana, foi atrás de realmente sentir o cheirinho das folhinhas verdes ali como tesoureiro Sim. do banco. Parabéns aí pela trajetória, 2 MBAs aí fora do país, que é algo que a gente às vezes tem pessoas que falam, será que eu consigo? E você foi sem saber, sem dominar o idioma, acabou dominando no meio do caminho, suponho, né? Dominei no meio do caminho, quando eu estava em Chicago, por exemplo, os meus primeiros meses foram muito difíceis, eu não tinha dinheiro para pagar a residência, eu dormia na rodoviária, às vezes dormia na biblioteca, comia resto de comida do McDonald's, foi uma época muito difícil, mas no final deu tudo certo. Não foi aquela coisa glamurosa, né? Até que eu gostaria que fosse, mas não foi. Não, mas isso às vezes é um tapa na cara para alguém que está afim de fazer alguma coisa e coloca um monte de obstáculos na frente, né? E você Como tinha um eu sonho. falo, dinheiro, eu falo, cara, você está falando com o cara errado. Você tem que querer do fundo do coração, que aí os meios aparecem, né? Você descobre forma,
você aguenta coisas que você não aguentaria, né, em condições normais de pressão e temperatura, mas no final, se você quer de fato, você consegue. Não, eu adorei quando você começou, você falou assim, meu sonho era ser rico, eu quero ser rico. E essa obstinação acompanhou você, você teve garra para seguir em frente. Muitas pessoas desistem à metade do caminho porque no primeiro obstáculo já tropeçam, né? Então, assim, você foi construindo tudo que precisava ser construído para chegar lá no topo. Então, parabéns aí pela sua resiliência, pela sua garra, obstinação, que isso é uma coisa rara. E é um comportamento empreendedor. O empreendedor tem que ter isso na veia. Se ele não tiver, ele desiste no primeiro tropeço. A gente fez uma entrevista recentemente com alguém, um empreendedor da área de M&A. E ele trouxe, pô, eu tenho vontade de desistir todos os dias, porque são muitas coisas que fazem você desistir, mas eu nunca desisto. É isso que me torna empreendedor. E então, eu sinto muito isso na pele, no dia a dia, né? Você tá lá fazendo um montão de coisa, trabalhando 12, 16, 18 horas por dia, fala, poxa, eu podia ficar aqui de boa, só ganhando um salário numa empresa qualquer, não, mas aqui estou empreendendo, né? E é diferente, né? Quando você está criando a sua marca, o seu caminho ali, né? Então, É parabéns. muito, assim, hoje eu estou muito feliz com o meu, né, não ganho o que eu ganhava quando eu estava em banco, mas estou muito mais feliz, tenho muito mais qualidade de vida, tempo com família, mudou muito minha vida. Você faz seus horários, então o empreendedor ele tem uma autonomia, uma liberdade. E essa autonomia, essa liberdade, ninguém te tira. Né? O ser humano precisa de um pouco disso. Tem algumas pessoas que não precisam disso, então elas não precisam ser empreendedoras. Dá trabalho ser empreendedor. Exige energia, exige muita garra e vontade. Né? Muita, muita. Eu falo assim, o Estado joga contra você, né? Assim, parece que o mercado joga contra você, o Estado joga contra você. Empreendedorismo é quase que uma briga de resiliência para ver quem aguenta mais. Eu tenho bons sócios, sempre tive bons sócios, tenho essa sorte. E às vezes eu estou analisando meu DRE e eu vejo assim, eu tenho um sócio aqui que não está fazendo muita coisa, que é o governo. Né? Quando eu estou lá revendo regime tributário, imposto, isso aqui não está me ajudando tanto. Ele só não faz como ele atrapalha, né? Isso que é pior. Se não ajudasse, tudo bem, mas atrapalha, é complicado, viu? Você que trabalha com contabilidade, eu estou revisando modificar o sistema. Fui tomar um café com um empreendedor a semana passada e ele falou: não, me dá nota aqui porque eu estou no lucro real. Eu falei: puta, dá um trampo ter empresa no lucro real, mas às vezes é necessário por um momento, né? Por um tempo, né? Depende do caso. Então, estou fazendo um estudo, como você entende, vou começar um estudo agora para ver se vale a pena ou não. Conheço um escritório de contabilidade bom. Se precisar, eu te indico um. Nós já vamos falar um pouquinho mais da Advis, mas antes eu quero entender da sua mente empreendedora. Aqui quem muito nos ouve são líderes, empreendedores. Um líder é um empreendedor. Às vezes ele é um líder que está numa empresa e ele tem que lidar com pessoas. O empreendedor também tem que aprender a lidar com pessoas. Ele escolhe a quantidade, óbvio, diferente de uma empresa onde você tem lá, onde colocando a quantidade de pessoas necessárias, mas você tem que lidar com pessoas o tempo inteiro. Sem pessoas, o empreendedor não faz nada. O empreendedor de um homem só é como uma banda de um homem só. Tem uma música boa, mas a coisa não se perdura tanto, né? Então, primeiro eu quero entender um pouco da sua mente e quais duas qualidades que você sente, que você entende que você tem como empreendedor, que te fizeram chegar onde você chegou hoje, Cassius. Então, eu acho que você precisa de N qualidades para você ser um empreendedor. Né? Eu sempre fui empreendedor, mesmo quando eu estava dentro de banco, eu era empreendedor. Então, eu ajudei a montar a operação em Londres, depois eu fui para a Espanha, ajudei a montar a operação na Espanha, ajudei a montar a operação na Goldman Sachs no Brasil. Então, primeiro, para ser acho que um grande empreendedor, você tem que ter uma coisa que para mim é fundamental. Né? Você tem que ter paciência, porque as coisas não acontecem no tempo que você quer. Né? Então, hoje o que eu vejo, muita gente desiste porque ele não espera passar a arrebentação. Né? Então, às vezes ele está perto de sobreviver, mas ele desiste porque não conseguiu. Então, você precisa ter uma paciência para chegar ali. Né? A resiliência, obviamente, que aqui no Brasil é extremamente difícil você empreender. Então, se você não tiver essa força, que eu falo, chama essa força, essa vontade incontrolável de querer vencer, fica muito difícil, porque ninguém vai passar a mão na sua cabeça, ninguém vai te dar a tapinha nas costas, é o mercado contra você, é o Estado contra você, e muitas vezes são os funcionários contra você. Né? Então você tem que, de fato, falar assim, nada é impedimento, são obstáculos. Então quando você tem essa mentalidade que as coisas estão ali para te fortalecer e para te
preparar para um estado diferente é como você joga em videogame, né? Você vai melhorando de fase, mas é um processo muito difícil. Então, se você não tiver essa resiliência, essa garra, que nos Estados Unidos a gente chama de grit, né? É impossível você ser bem sucedido. Eu gosto muito dessa palavra, a palavra garra, o grit, né? Eu acho que ela mexe com o nosso entusiasmo de fazer acontecer, né? Ela faz você entender toda a energia que você tem e direcionar para o que você precisa. E é isso que eu acho que o empreendedor tem que fazer tudo isso. É, além da resiliência, além da vontade de vencer, é entender a sua energia profissional realmente no seu máximo. E, raramente alguém, a não ser que o cara esteja investido com o percentual da empresa, com participação nos lucros, ele vai dar o seu máximo numa empresa. Raramente. Tá? Acontece, mas é raro. Geralmente são empreendedores que estão trabalhando em empresas e que em algum momento vão empreender, né? Mas quando você tem o seu próprio negócio, você pode colocar no volume máximo. Você que escolhe. Você pode ficar no volume mínimo e ganhar o mínimo, ou você pode colocar no volume máximo e realmente alcançar números muito altos. Depende muito de você. Então, sem isso, não existe. Eu entrevisto empreendedores toda semana aqui. E é muito legal que com cada um eu aprendo várias coisas. Já vi que eu vou aprender várias coisas aqui com você. E essa resiliência é o ponto comum de quase 90%. Eles trazem essa resiliência, essa garra com algo que realmente você precisa ter. Não tem opção. O empreendedor, geralmente, ele não tem um plano B. Então ele coloca toda a sua energia ali, né? E que você comentou Vai dar certo ou vai dar certo. É isso aí, não tem opção. Só tem uma opção, vai dar certo. Vai dar certo. E mais do que não ter a segunda opção, é essa mentalidade que você acabou de colocar aqui agora, né? Que é a certeza que eu vou vencer. Não importa o que aconteça, eu vou fazer a coisa acontecer. E a gente vai fazer do nosso melhor para que aquilo aconteça. Cara, isso mentalmente, na nossa cabeça, hoje a neurociência trazendo explicações de como o nosso cérebro funciona, isso se traduz numa palavra muito fácil que a gente usa no dia a dia, que é foco. O empreendedor aprende a focar no que precisa ser feito, aprende a priorizar muito bem, então isso faz a diferença no final do mês ali, né? No final da vida, no final do ano, a gente acaba colhendo bons frutos ali, né? Cassius, queria que você contasse para mim aqui qual foi o seu maior acerto na sua trajetória empreendedora. Você teve uma trajetória de 20 anos em banco, com muitos estudos e muita coisa, acho que te preparou para esse momento empreendedor, mas você muito provavelmente já foi líder em muitas circunstâncias, né? Qual foi o seu maior acerto como empreendedor ou como líder de pessoas? O que você entende como, isso aqui eu acertei? Eu acertei muito em achar pessoas mais preparadas e mais inteligentes do que eu. Isso me ajudou muito na minha carreira. Dentro do banco, fora do banco, né? Muitas vezes a gente vê a pessoa que quer contratar a gente que é pior do que ela. Eu sempre fui contra ela, sempre quis contratar a gente melhor do que eu. E eu tive muito êxito nisso, em montar times que eram altamente eficazes e de alta performance. Por exemplo, no HSBC, eu cheguei lá, tinham 16 pessoas que juntas ganhavam 8 milhões de dólares por ano. Quando eu saí, nós éramos em 20, né? E a gente ganhava 140 milhões de dólares por ano. Então, eu praticamente com 4 pessoas a mais no time, né? Dos 16 que tinham lá, quase todos foram embora, mas com apenas aumento de 4 headcounts, a gente conseguiu multiplicar por quase 20 vezes o faturamento, né? Então, assim, são coisas de você saber olhar as pessoas e tentar identificar nelas essa característica que sempre me acompanhou, essa vontade inexplicável de vencer na vida. E aí você dá as ferramentas, você dá os meios para ela e deixa que elas floresçam, né? E aí a minha experiência de banco mostrou para mim, quando você acha a pessoa certa, quanto mais responsabilidade der, mais ela vai responder. Ela precisa de responsabilidade, né? Exatamente. Isso foi um acerto ao longo da minha carreira que me fez chegar onde eu cheguei. Não, fantástico. Já temos um assunto para a gente conversar um pouco, porque esse é um tema que muitos empreendedores patinam, que é conseguir criar um time forte, encontrar pessoas boas. Então vamos tentar masterizar e como é que você tentar esmiuçar, como é que você conseguiu fazer isso e como é que você chegou até ali, né? Hoje eu tenho uma empresa junto com meu sócio, Gustavo Oliveira, uma empresa chamada Upskill Platform, que a gente desenvolve líderes. Então ele percebeu isso na empresa dele, que ele queria desenvolver os líderes, desenvolver as pessoas, e não tinha um curso, um treinamento que permitia que as pessoas pudessem se desenvolver como líder como ele gostaria, fossem protagonistas, que tivessem essa garra, essa vontade de vencer. Ninguém ensina isso em faculdade, em curso algum.
Então a gente falou, cara, vamos ensinar esses líderes a fazer isso. Então nós dois somos empreendedores, a gente tem uma experiência de desenvolvimento humano já há mais de 20 anos, trabalhamos com mentorias com líderes também há mais de 15 anos e montamos uma empresa onde a gente trouxe o nosso know-how para uma plataforma que permite escalar. Eu sempre trabalhei com executivos para que eles pudessem ser melhores executivos e eles sempre pediam, pô, Will, agora cuida do meu time, mas eu preciso de uma coisa mais viável financeiramente, senão não vai funcionar, né? E aí a gente conseguiu fazer isso no Upskill. E o nosso intuito é simplesmente treinar líderes para serem melhores líderes. E às vezes treinar a próxima camada de liderança. A gente tem uma solução que casa muito com a tua boutique de M&A. E eu sei que muitos M&As eles fracassam, né? Geralmente porque não tem pessoas por causa das pessoas, elas não se conectam, elas realmente não se adaptam à cultura. Então a gente trabalha muito com empresas que estão pré-M&A ou durante o M&A ou até pós-M&A para ajudar que a liderança consiga se entrosar melhor ali, né? Então esse é um grande desafio e eu queria que você me trouxesse aqui, você falou, pô, eu tive sorte de sempre achar pessoas boas. Sorte é algo que está muito ligado à competência que você teve no passado com a oportunidade que você tem no presente, né? Isso a gente define como sorte, né? Mas que elemento que você pode trazer aí sobre essa sorte, entre aspas, ou sobre essa habilidade de encontrar pessoas boas que um empreendedor pudesse replicar? O que você deve, como que você faz isso? Assim, normalmente a gente faz um processo seletivo, eu brinco, um processo seletivo sempre muito duro, né? Porque foi a forma que eu aprendi em banco. Então a gente, no banco eu aprendi a como mensurar a parte técnica das pessoas. Mas a vida me ensinou como a mensurar a parte que eu chamo de soft, né? Que é soft skills lá, a parte mais suave, assim. Então, na prática, assim, obviamente você tem que ter o conhecimento técnico, mas para mim os grandes empreendedores, né? E essa foi a experiência que eu tive, eles também são grandes seres humanos. Porque você não consegue administrar pessoas se você só pensar no aspecto financeiro, no aspecto técnico. No final do dia, você pode fazer grandes negócios entre empresas, né? Mas no final do dia era um CPF contra outro CPF. Então, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas. Então, se você não tem essa habilidade interpessoal, não importa o quão técnico você seja. Não importa se você acha que vai ser um bom líder. Né? Você tem que ter essa natureza. E para mim, uma das coisas que sempre me ajudou foram as pessoas que tiveram formação em esporte, por exemplo, a turma do fundão. Por quê? Porque elas desenvolviam essa habilidade social. Né? Eu falo inteligência tem de diversas formas. Tem a inteligência intelectual, tem a inteligência técnica, tem a inteligência emocional, mas eu sempre olhei para a pessoa que tinha aquela inteligência emocional atrelada à inteligência técnica. Essa, ao longo da minha carreira, foi talvez o maior êxito que eu tive, de achar essas pessoas que eram equilibradas, porque parece uma coisa simples, mas não é, mas que elas tinham, que eu falo assim, elas tinham matéria-prima para você explorar. Né? Só que elas tinham esse gosto por lidar com pessoas, de saber ser humilde, de saber falar, né? De saber escutar. Né? Isso é uma coisa que também sempre me chamou muita atenção. Os grandes empreendedores, eles têm uma capacidade de escutar muito importante. Né? E eu falo que é escutar com a intenção de entender, e não de responder. Uhum. Né? Então, quando eu identificava essas características nas pessoas, eu falava assim, o que ela não sabe a gente ensina. O que ela sabe, o que ela tem, isso a gente não consegue comprar. Então vamos trazer, independente se ela tem experiência técnica ou não. Porque tem coisas que habilidade interpessoal você não consegue ensinar. Essa foi ao longo da minha carreira, eu nunca consegui ensinar. Então eu já procurei achar as pessoas que já tinham aquilo, eu só ia lapidar aquilo que eu de fato podia ensinar. E aí foi um pouco do que aconteceu. É o que é comportamento, né? O cara desenvolveu aquele comportamento ao longo de décadas. Ele não vai mudar de uma hora para outra só para se adaptar à cultura da tua empresa, né? Mas tem Não formas. Foi entendendo essa dor que a gente fundou o Upskill para melhorar essas soft skills, essas habilidades humanas no líder, para que ele pudesse ser um líder melhor. E a gente fez testes em situações assim terríveis, muito desfavoráveis, em cenários desfavoráveis de M&A, que você sabe que é um cenário desfavorável, em cenários onde a gente tem líderes com baixíssima performance,
e a gente conseguiu levar, com mudando a atitude e comportamento, levar o cara para uma performance melhor. Então hoje a upskill ela junta uma liderança humanizada voltada para performance, porque não adianta só ser uma liderança voltada para performance, porque você acaba atropelando todo mundo e perdendo bons talentos em algum momento, e não adianta você só trazer a liderança para um ponto humano que ninguém performa nada, né? Fica todo mundo amigo e a performance acaba sendo comprometida. Então juntar esses dois, medir evolução, é isso que a upskill faz hoje. Então a gente sabe desse gap que não é fácil. E outra, você é empreendedor. Você não quer ficar treinando o dia inteiro treinando equipe. Você precisa A gente fazer não com que a tem nem equipe. tempo para isso, Não né? dá A gente tempo. Exato, não dá tempo de você ficar treinando todo mundo. Você precisa fazer o negócio acontecer. E aí a Upskill vem para ajudar empreendedores a treinarem os seus líderes aí nessas habilidades humanas. Aí. E o que você está falando, eu acho que é legal, porque, por exemplo, uma das coisas que eu sempre aprendi, né, falar assim, aquilo que você não sabe, você chama quem sabe. Chama os universitários, né? Então, assim, o meu talento é para uma coisa. De repente, o seu talento é para desenvolver esses líderes. Eu talvez não tenha esse talento que você tem. Então, cara, vamos chamar quem sabe fazer isso e dar, né, dar esse trabalho para ele. Então, vamos separar as coisas para que o resultado seja melhor. Chama quem sabe para resolver o problema. Sempre foi essa tônica. Então, pô, legal que vocês tenham isso, porque talvez seja uma das grandes razões pelas quais muitas das empresas não aguentam passar os 5 anos e quebram no meio do caminho. Porque é o que você comentou, são pessoas. Então esse seu grande acerto faz a diferença para o empresário. Então essa é uma habilidade boa. Fique feliz que isso é um ponto fraco de 80% dos empreendedores no Brasil. Gente boa para seguir o mesmo sonho com ele. E não é fácil você conseguir treinar. Eu lembro uma vez, eu fui convidado para participar de um jogo. É um jogo que era um grupo com muitas pessoas, com muitos líderes, e a ideia era jogar para entender o comportamento daqueles líderes, para entender a entrosação. Não sei se você já fez esse tipo de jogo, eu esqueci o nome do jogo, e era Nunca muito fiz. divertido. Era um jogo tipo aquele jogo da vida, aquele jogo de tabuleiro, sabe? Joguinho lá com dado, com aquelas coisas. E o objetivo era bem claro: todos devem chegar no final. Ponto. E aí você vê algumas pessoas que são muito inteligentes, né, entre aspas, né, chegando rapidinho no final e deixando todo mundo para trás. Eu falei, não, o objetivo é que todos cheguem no final. Todos devem se ajudar. Então tinham várias regras, tinham poucas regras, tinham acho que 3 regras. Além dessa primeira, tinham mais 2. A terceira você pode, assim que o grupo tiver uma certa quantidade de dinheiro, você pode contratar uma consultoria para ajudar vocês a vencer o jogo. O nosso grupo foi ágil, a gente ouviu rapidamente, essa foi a primeira vez, ouvimos isso, assim que a gente juntou os 5 mil, a gente queremos a consultoria. Aí o facilitador veio ali, trouxe alguns pontos ali que fez com que a gente chegasse no final. Então, ou seja, às vezes a gente precisa de alguém para indicar o caminho ali para poder ter um sucesso, né? Eu dou Cassius, muita mentoria também, e é sempre essa barreira que a gente tem que enfrentar. A pessoa acha que ela sabe tudo. E assim, esse é o primeiro passo para o fracasso, né? Que você nunca sabe de tudo. E sempre tem gente melhor do que você, seja onde você for olhar. Né? Então, você ter a humildade, essa foi uma das outras características que eu tinha que procurar nas pessoas. Se ela tem humildade para saber o que ela não sabe. Porque às vezes você sabe o que não sabe, tem gente que nem sabe o que não sabe, esse é o pior, né? Então, você achar a pessoa que é humilde e falar assim, ó, eu vou procurar ajuda de quem sabe, isso também para mim sempre contou muito na hora de eu avaliar pessoas. que legal. Cassius, nem só de acertos a gente vive, qual foi o seu maior erro como empreendedor? Eu acho que o meu maior erro foi, de certa forma, confiar em pessoas. Por incrível que pareça, né? Em banco a gente fazia grandes operações, eu falo assim, quase que no fio do bigode, né? Você dava fechado na operação e estava fechado, acabou. Não tem. Se amanhã der qualquer problema, você pode escutar até a fita, mas foi combinado, está falado, está feito. E no mundo real não é assim, né? Assim, nem o contrato a pessoa respeita. Então, por mais que você ainda, né, sabendo e tenta se precaver, tem muita gente desonesta. Então, eu sempre olho assim, eu parto da premissa que as pessoas são inocentes, mas isso acabou me custando em muitas situações de sabor. Então, hoje eu tento pessoas que eu não tenho exatamente contato, tratar de uma forma profissional sem levar em consideração esse aspecto, né? Porque eu ainda sou daquele de querer olhar no olho,
Fio do Isso, bigode, né? isso não funciona mais, Não. infelizmente. Isso já está, não vou dizer que está em decadência, mas não é respeitado por muitas pessoas. As pessoas, elas como você falou, elas não respeitam nem contrato. Então você tem que pensar na possibilidade, não é projetar que a pessoa vai fazer aquilo, mas deixar claro que, às vezes o empreendedor, não sei, eu sou muito, não vou dizer bobinho, que é injusto, tá? Mas assim, eu aprendi a ser esperto como você também. Mas a gente precisa de apoio, a gente não faz nada sozinho, então a gente precisa e a gente topa muitas coisas, topa muitas situações que não são tão favoráveis. Então, assim, tem que ter o contrato, tem que atualizar o contrato, tem que atualizar de novo e fazer essas atualizações, deixar os acordos claros com frequência, senão a chance de fracassar aí em algum momento é grande. Porque as pessoas perderam essa coisa de ter a palavra, né? Que a palavra vale. Hoje a Não palavra não vale vale, nada hoje. Hoje vale não vale nada. mais nada. Né? Então, se eu falar uma coisa para você, tá fechado, acabou, não preciso nem escrever. Eu sei da minha responsabilidade, eu sei aquilo que eu combinei. Meu pai sempre falou, né? E a Goldman tinha uma coisa muito legal, que era a questão da reputação. Né? Falou assim, se você tiver capital, pessoas e reputação, e for perder algum deles, o mais difícil de recuperar é a reputação. Então, eu cresci nesse ambiente, né? De você tem que ser homem para respeitar as suas palavras e aquilo que os combinados. Né? E hoje as pessoas perderam completamente o valor de muitas coisas. Você demora 15 anos para conquistar uma reputação e perde ela em 5 minutos. Então, as pessoas não respeitarem isso é um fracasso ao quadrado hoje no mundo com internet. Porque isso há 50 anos atrás, você enganava alguém ou fazia alguma sacanagem com alguém, desrespeitava alguém, só um pequeno grupo ia saber. Hoje, se você faz qualquer besteira, você é cancelado instantaneamente. Então o mundo inteiro sabe. Né? Então, hoje você não tem espaço para fracassar, para pisar na bola com alguém. As coisas têm que ficar bem claras mesmo, porque isso pode causar um dano grave ali no futuro. Né? Sim. Legal, Cassius. Entendemos aí um pouquinho da sua trajetória, das suas qualidades como empreendedor, dos seus acertos, dos seus erros. Agora conta um pouquinho da Advis. Então, a Advis, quando eu no banco, eu resolvia problemas para grandes empresas, problemas regulatórios, econômicos, financeiros, contábeis, usando derivativos. E aí, quando eu saí de banco, eu falei assim, tudo aquilo era muito legal, mas o mercado financeiro ele é muito intangível. Né? Você mexe com números, mas eu queria trabalhar na economia real. E aí eu falava assim, o que eu posso fazer para ajudar? Eu sempre tive essa coisa de querer voltar e ajudar. Né? Eu tenho uma ONG de educação super legal, que a gente começou lá em 2011, então eu sempre tive essa coisa de querer ajudar. Falei, o que eu posso ajudar o empreendedor? Porque o trabalho voluntário eu já tenho lá na ONG. Né? Agora, financeiramente, como que eu posso unir a parte financeira com o meu propósito de vida, que é ajudar de fato o pequeno empreendedor a prosperar? E aí, quando eu montei a Advis, eu falei assim, eu não quero só uma contabilidade, porque isso tem um monte. Eu não posso falar que o meu débito e crédito é melhor do que a outra contabilidade. Né? É um padrão, é commodity. Agora, o que eu posso fazer? E o que eu percebi é o seguinte, o pequeno empreendedor ele não tem só dor contábil, ele tem dor financeira, ele tem dor jurídica, ele tem dor empresarial. E ele não. E assim, uma das outras coisas que eu aprendi no mundo do empreendedorismo é assim, que empreender é muito solitário. Mesmo que às vezes você tenha sócios, são sócios que se complementam em diferentes coisas, mas aquilo que você às vezes precisa, né, daquela ajuda, você não tem muitas vezes com quem conversar. Isso é uma dor. Então eu queria ter um lugar onde os empreendedores pudessem chegar para a gente e falar, cara, eu tô com essa dor. Então, vamos debater aqui, vamos ver como que você pode melhorar. Então ele era um pouco diferente de contabilidade. Eu sempre falei, eu nunca gostei muito de contador e também nunca gostei muito de advogado. E eu sou ambos, né? Mas eu falei assim, só que eu entrei sem vício. Então eu falei assim, eu vou aplicar conceitos empresariais para ajudar o empreendedor. Em alguns momentos é via contabilidade, outros momentos é via informação jurídica, outros momentos é via consultoria empresarial. Né? Mas a ideia sempre foi essa, ajudar o empreendedor num aspecto muito mais amplo. E aí foi isso que eu me propus. Só que não adianta você querer fazer isso cobrando o olho da cara. Né? Senão eu pego o melhor escritório de contabilidade, pego o melhor consultor, pego o melhor isso, o melhor daquilo, só que quando você vai ver a mensalidade, não fecha na conta do cara. Então o desafio era como chegar num valor que fosse acessível para os pequenos empreendedores. Aí eu achei um formato, testei esse formato por 3 anos, e falei, agora eu preciso de visibilidade. Foi quando eu fui me inscrever lá no Shark Tank e aí acabei sendo chamado. Né? Então, assim, a gente hoje
Desde o início, assim, a Advent sempre quis ser mais do que simplesmente um escritório de contabilidade. Então, eu de fato procuro entender o negócio do meu cliente, como que ele posso fazer para ele ajudar, como eu posso fazer para ele pagar menos imposto, como que eu posso, às vezes ele tem dúvida de como fazer, né, gestão, eu falo, cara, olha isso daqui, indica o livro, às vezes faz mentoria. Então, a ideia é, de fato, você segurar na mão do cara para ele atravessar esse período de arrebentação que é muito difícil. Onde ele tem grande chance de desistir exatamente por isso, porque ele não conhece isso. E você que conhece da área, já viveu isso durante décadas, é muito mais fácil você traduzir isso de uma forma inteligível. Você até usou um termo agora, derivativos, né? Explica pra gente, o que é derivativos? Cara, O que derivativo são é você derivativos? usar um instrumento com base em outro ativo. Então, por exemplo, eu fazia opções. Opção pode ser sobre renda variável em uma ação, pode ser sobre taxa de câmbio, pode ser sobre euro-dólar, pode ser sobre crédito, que são os swaps de crédito, que é aquele que quebrou lá as empresas imobiliárias em 2008, pode ser sobre fundo, pode ser sobre taxa de juros. Era isso que eu fazia. Então, eram derivados de um outro ativo. Então, eram instrumentos financeiros que a gente usava como referência o valor de outro ativo. É quase vender um produto que ele é baseado em outro, né? Ele deriva de Exatamente. outro. Exatamente. Às vezes o empreendedor, a gente não vai buscar. Uma vez um amigo meu ficou me explicando, ele demorou uns 40 minutos para me explicar o que eram opções, né? Eu demorei para entender, não é? Porque se você não está habituado, você demora para captar. Então, queria ouvir de você a tua explicação para que todos pudessem, para a gente poder ficar alinhado aqui. Né? No dia, assim, a opção é uma coisa que te dá de você fazer alguma coisa com algum ativo. Então, eu vou ter uma opção de comprar uma ação. Eu pago por esse direito de, eventualmente, em algum momento lá na frente, querer de fato comprar ação. Né? A opção te dá esse direito de poder comprar ou vender. Só que aí quando você começa a fazer grandes operações, e aí tem muita operação bacana que eu já fiz, você pode resolver com esses instrumentos problemas regulatórios, problemas fiscais, contábeis, financeiros, só usando derivativo. E essa era a beleza. O desafio intelectual que isso me trazia era muito legal. E você consegue trazer isso para o empreendedor hoje? Um pouco dessa. Consigo de diversas formas. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente resolve muito problema de empreendedores que têm um certo patrimônio e tem a preocupação de, se eu morrer, e se a minha filha casar com um vagabundo, né? Como que eu faço isso daí? Então a gente faz muita holding patrimonial. Né? E aí o sistema de holding que eu acabei fazendo, eu uso a tecnologia de derivativo, né, do mercado financeiro para poder atingir os benefícios que eu queria, que era o cara pagar zero de imposto de morte, garantir toda a tranquilidade no planejamento sucessório, não pagar a transferência de imóveis, que é o ITBI, mas eu usei tecnologia de derivativos para o pequeno empreendedor. Né? Então, foi tentando olhar tudo isso que você aprendeu, que nem matemática, você resolve o problema de diversas formas. A lógica que aquilo te dá permite que você consiga resolver diferentes problemas de diferentes formas. E aí eu trouxe uma solução que ninguém tinha pensado, eu trouxe uma solução para isso, para resolver um problema que era meu, que primeiro resolveu o meu problema. Né? E aí, a partir daí, eu consegui aplicar isso para os empreendedores. Então, hoje a gente fecha muita holding, por exemplo, e a gente dá essa tranquilidade para o empreendedor, que ele vai estar tranquilo, tanto na hora após a morte, né, que os herdeiros não vão ter surpresa, mas foi usando parte da tecnologia de derivativos, por exemplo. Que legal. Eu vi alguma notícia que estavam tentando derrubar esse lance de holdings, tentando criar impostos. Houve algum movimento nessa direção, não houve? Sempre tem, né? Que é o imposto sobre a fortuna lá, que eles querem pegar de alguma forma, aumentar o ITCMD. Isso sempre acontece, né, os governos mais de esquerda, por exemplo, eles buscam mais tentar taxar essas grandes fortunas. O problema é assim, que eles podem eventualmente até conseguir daqui para frente, mas o que foi já no passado, o que já está estabelecido, já era, né? Então, mas o que eu sinto aí, assim, é essa enorme sede do governo de tentar encontrar formas de taxar cada vez mais. Né? Hoje, por exemplo, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, hoje ele está em 8% regulamentado pelo Senado. Né? Só que tem 17 estados já cobram 8%, e só alguns estados que cobram 4%, por exemplo, São Paulo cobra 4%. Mas já tem um movimento lá no Congresso de aumentar para 20%. Né? Então, assim,
A pessoa você é tributado no seu consumo, na sua renda, no seu patrimônio, e aí quando você morre, você também é tributado na sua morte. Né? Então, assim, é um ambiente muito cruel. E os empreendedores, eles ficam muito desgostosos com essa situação e tentam encontrar formas dentro da lei de você evitar algumas situações como essa. E aí a gente tenta, né, eu trago um pouco da minha tecnologia, trago um pouco de contabilidade, trago um pouco de finanças e a gente monta um pacote que acaba atendendo as necessidades da turma. Tentar traduzir, tentar achar um caminho legal onde tudo possa acontecer e todo mundo e ficar equilibrado, né, a balança, né? Esse é o ponto, tem que ser legal, porque senão você vai ficar aberto para ser desafiado pelos órgãos governamentais. Né? Então você precisa que seja 100% legal. Existe uma regra, por exemplo, chama elisão fiscal. Né? Você tem a sonegação, que é o cara que não quer Não pagar. paga mesmo. Agora você tem uma coisa chamada elisão, que a Constituição te dá esse direito de você querer buscar formas legais de pagar menos imposto. E é isso que a gente tenta fazer, por exemplo. Eu lembro uma época, meu pai estava com uma empresa grande e assim, a quantidade de imposto era absurda, assim, era muito alta. E eu falei, poxa, você precisa achar alguém que consiga te ajudar a reduzir esse custo. Falou, não, eu já fiz isso, já reduzimos um tanto ali. Mas era uma quantidade absurda mensal de imposto, assim, não tinha jeito. Era um modelo de negócio, Mas isso já acontece há séculos, né? Até desde as monarquias, o dirigente ele está sempre de alguma forma tentando resgatar uma parte do que está sendo consumido, movimentado para manter a ordem, né, do reino. Exatamente. E assim, por que simplificar se a gente pode complicar? É, Essa é a mentalidade. porque tem E aí muita. as empresas são obrigadas a ter um corpo fiscal, por exemplo, desproporcional só para poder tentar minimizar os impostos. Ou seja, é um absurdo. Assim, eu olho isso aqui parece um absurdo, né? Mas que bom que você está aí com a Advis para poder ajudar, clarear essa dúvida de empreendedores, tentar achar caminhos onde ele consiga ter o sócio governo não seja um sócio tão guloso, né, e consiga fazer as coisas funcionarem de uma maneira organizada. Parabéns aí. Hoje vocês estão num formato de plataforma ou ainda num formato de serviço mesmo? A gente quando começou, a ideia era ser uma plataforma e conectar vários serviços e tal. Hoje a gente está mais no modelo de serviços, né? A gente entendeu que era o empreendedor, ele não tem, a gente não é educado nas escolas, na faculdade para ser empreendedor. Ninguém tem essa formação. Então, quando o cara chega para o empreendedorismo, muitas vezes ele chega até por necessidade. Ele perdeu o trabalho, perdeu o emprego, precisa empreender. Esse cara está totalmente despreparado. Né? Então, se eu trouxer mais uma barreira aí para ele ter que transpor, que é de usar a minha plataforma, eu falei, não, cara, eu vou fazer diferente, eu vou me adaptar ao modelo dele. O que ele pode me entregar, o que ele pode fazer, para eu não ser mais um obstáculo na vida do cara. Não, o cara, eu vejo, a gente vai ficando mais velho, tem dificuldade de usar aplicativo e tal, você vai lá, vou trazer mais um. Não, eu vou me adaptar. O que você tem? Ah, eu tenho isso, tenho aquilo. Você consegue usar o e-mail? Consigo. Então me manda por lá. E aí, hoje, internamente, a gente usa a tecnologia para pegar esses e-mails, pegar os arquivos que estão lá, baixar, ler, abrir, guardar. Né? A gente usa bastante tecnologia para isso. Mas a gente passou a se adaptar, já há vários anos, a se adaptar ao modelo do cliente, aquilo que ele pode nos oferecer, porque senão não funcionava. Né? A gente tentava descer, forçar um comportamento que as pessoas não querem. Eu Sim, não posso querer pelas pessoas. sim. Cássio, uma curiosidade agora. Existe alguma, não vou dizer legislação, mas alguma política de proteção de dados? Hoje a empresa ela usa muita informação digital, né? Então, hoje, porque a gente não trata dados sensíveis, mas a gente trata dados humanos. Então, a gente tem uma política interna de não gravar as mentorias, de todo o processo ser feito de uma maneira transparente e as documentações elas serem armazenadas apenas por um tempo e depois deletadas. Na área contábil, existe alguma norma, alguma legislação, algum procedimento para que a proteção aconteça? Existe, é uma pena até que muita gente não leva aquilo a sério, a gente aqui leva. Né? Você tem algumas coisas que você tem que guardar por X tempos, né? Que a legislação indica, né? De folha de funcionário, por exemplo, tem prazos. Mas o que a gente tenta fazer aqui? Né? A gente lida com muita informação, por exemplo, o cliente dá um certificado digital para a gente.
Né? Se você tiver uma pessoa desonesta, ela pega aquele certificado, ela pode abrir um empréstimo com o seu nome, abrir uma empresa no seu nome. Então, a gente tem uma série de informações sensíveis, né, a questões de LGPD, que a gente tem que monitorar isso. Então, o que, que a gente faz? A gente tem sistemas aqui que monitoram qualquer movimentação feita dos nossos servidores, seja por funcionário, qualquer um que tenta entrar. Então, obviamente, você tem aquele firewall, né, que cerca, mas assim, internamente, que muitas vezes é onde vem o inimigo, está dentro da sua casa, né, muitas vezes, o que, que a gente faz? A gente monitora qualquer movimentação que ele faça. A gente tem um contrato muito canino nesse sentido, que qualquer coisa a gente vai repassar para ele, mas a gente monitora qualquer... Então eu recebo semanalmente um relatório de todos os arquivos que foram movimentados, né? Se o cara tirou do nosso servidor e pôs no computador dele, por exemplo, tem gente que está remota. Por que ele fez aquilo? Se era um arquivo assim, eu li, mas por que você precisou gravar esse arquivo e não usou lá? Então, a gente vai controlando essa informação, porque a gente sabe, né? Basta um funcionário mal intencionado e anos que você construiu é destruído em segundos. Sua reputação vai para o brejo por falta de uma política de ficar atento, para não... Sim, você vai confiar no funcionário, mas você tem que ter um sistema que monitore para ter certeza que ele não vai querer arriscar, né? Eu sempre falo, eu confio, mas eu controlo. São coisas diferentes, né? Assim, controle é uma coisa, é um processo que a gente faz para ter segurança jurídica, né? Agora, eu confio em você. Isso não impede que eu vá controlar aquilo que você faz. Né? São coisas diferentes. Eu não faço isso porque é você. Eu faço isso porque eu tenho uma obrigação para os meus clientes. Eu estou zelando a informação que eles nos confiaram. O meu negócio não é contabilidade, William. O meu negócio é confiança. O dia que o cliente quebra a confiança comigo, ele vai embora. Né? Então, é isso que eu estou zelando, pela confiança. Então, assim, não importa se é você, se é sua mãe, se é o primo, eu não quero saber. Eu posso ter relacionamento com você, mas aqui na empresa tem esses processos e a gente faz para garantir a tranquilidade do nosso cliente. Eu te perguntei isso porque tem um empreendedor pequeno, ele não vai exigir isso do fornecedor dele. Mas nós, a Upskill, ela trabalha com empresas grandes, empresas multinacionais. E assim, a gente nem passa para a segunda fase se não tiver toda a legislação de cibersegurança, as políticas todas bem instaladas, as revisões de tudo isso, todos os processos. E é uma nota você criar um sistema para fazer toda essa proteção de cibersegurança hoje em dia. Hoje tudo é digital, né? Então, a gente... nós somos lá, nos certificamos para isso, para poder atender empresas de todos os portes, porque é uma preocupação não só de um empreendedor com o seu negócio, ele com os seus dados, mas hoje da maior parte das empresas para evitar falha de confiança. Né? É o tal do... A política existe para estabelecer o que está sendo controlado. Né? Exatamente. E acho bacana, porque assim, as empresas maiores elas já têm isso mais formalizado, né? Então você pode dar esse atendimento. O que eu vejo lá de empreendedores pequenos, né, que a gente acaba lidando muito, assim, na prática, muitos não estão nem aí. É assim, aquela coisa, tomara, né, tomara que não aconteça nada. Né? Você joga os dados e, né, vamos esperar que a sorte não, o azar não bata na nossa porta. E eu falo, cara, tudo é uma questão no empreendedorismo de você ter a mentalidade certa. Né? Não é porque você é pequeno que você vai fazer as coisas erradas. Né? Então você faz já desde o início. Eu aprendi uma coisa muito importante com o meu chefe, eu falava assim, se você não faz as pequenas coisas bem feitas, você nunca vai fazer as grandes coisas bem feitas. Então ele fala assim, não importa o seu tamanho. O tamanho é um estado temporário. Hoje você está pequeno, amanhã você pode estar grande. Né? Agora você precisa ter essa mentalidade de fazer as coisas corretas, desde o início. Então eu lá na Adios gastei 3 anos testando, porque eu queria fazer correto, desde o início. Então emitir nota, fazer um sistema que emita nota automaticamente. Né? Falei, mas você emite nota de tudo? Eu falei, por que você não? Né? Assim, não, é porque se o meu negócio, se eu emitir nota de tudo, eu não ganho dinheiro. Eu falei, então, se você tem um negócio que você, para parar de pé, você precisa sonegar, você não tem um negócio. Você não está sabendo precificar o seu produto, você não está passando valor para o seu cliente. Você precisa repensar esse modelo de negócio. Né? Então, eu falo assim, o Estado ele está lá, obviamente ninguém gosta de pagar imposto, mas assim, eu sempre falo, imposto a gente não paga, imposto a gente recolhe. Então eu faço o preço que eu preciso ter e aí sobre aquilo eu ponho um imposto. Então o cliente vai me pagar, eu já vou ter que tirar aquilo lá, porque eu estou só recolhendo. É como se o cliente me passasse o valor e eu desse para o governo.
Aí o problema é que eles não pensam dessa forma, eu tenho que pagar. Não, você está precificando errado o seu produto, né, o seu serviço. Então, faça desde o início corretamente. Né? Demora um pouco mais, é mais doloroso, mas na hora que você cresce com processo, você cresce com possibilidade de escalar de uma forma muito mais saudável, né? Porque às vezes você cresce, quebra a cara, não sei o que, quando você vai ver, perde dinheiro. E o empreendedor, quando comete erro, se traduz necessariamente em dinheiro. Né? E é um dinheiro que ele não tem, não é dinheiro dos outros, é do bolso. E esse é onde dói mais. Então, mas cara, vamos fazer isso aqui desde o início já de forma correta. Né? Que eventualmente o resultado vai chegar. Não na velocidade que você quer, mas ele vai chegar de uma forma muito mais sustentável. Às vezes pode existir a má fé, eu não duvido que não exista, mas às vezes é falta de informação. Né? O empreendedor hoje com uma ME, o cara vai faturar no simples 6% inicialmente, né, em São Paulo. Ou depende do negócio, do tipo de negócio. Né? Aí já para uma empresa que já vai faturar um pouco mais, aí não tem jeito. Aí a gente já vai para taxas mais altas, mas é o que você falou. O negócio tem que ser estruturado com aquele modelo de recolhimento, né, de impostos. Faz parte, né? Sim, A coisa é isso aí. funciona. Eu te perguntei isso porque, como a gente tem trabalhado com empresas grandes, hoje a gente já começa a escolher os fornecedores que também trabalham dessa forma. E a gente, eventualmente, fechamos com alguns clientes pequenos que já têm esse hábito. Então, ou seja, já tem empresas muito pequenas, empreendedores já trabalhando, já só checando, só para saber se você tem essa política XYZ, se você faz dessa forma, já tem um jurídico que analisa o contrato. Ou seja, são procedimentos que vão proteger o empreendedor, né, de qualquer percalço no futuro. Né? É uma mudança de cultura, né? Isso como qualquer mudança de cultura, ela demora ao longo do tempo. Os grandes já têm isso daí, né? Mas os pequenos vão mudando. Os nossos clientes, por exemplo, a gente vira e mexe, a gente manda um e-mail que a gente manda uma newsletter todo mês, a gente fala, ó, tá a importância da LGPD, faça isso, pequenas coisas que você pode evitar, né, para você não ter um problema. Então a gente vai dando dicas, esperando que as pessoas de fato comecem a mudar o comportamento. Né? Mas assim, eu sempre falo, o comportamento, elas têm que querer mudar. Né? Eu não posso querer por elas. Eu faço a minha parte e falo, ó, tá aqui, essas são as coisas que você precisa levar em consideração. Mas você falou uma coisa de informação, né? Eu vi como vim de banco, a gente precificava em banco risco. Né? Então eu usava informação para precificar risco. No banco, ninguém gosta de perder dinheiro. E banco, né, você pode imaginar, menos ainda. Mas o banco entendia que às vezes fazia parte do negócio perder dinheiro. O que o banco não aceitava era perder dinheiro por um risco que ele não sabia e não tinha precificado. Isso era fatal, inaceitável. Né? Então, o que eu faço aqui com os meus clientes, por exemplo, na Advis? Eu faço a mesma coisa. Eu procuro dar informação para ele tomar a decisão. Então, por exemplo, a gente criou uma IVA lá, uma IA, há muitos anos atrás, que ela respondia dúvidas contábeis, fiscais, jurídicas de empreendedor. Pegamos lá 5.000 perguntas e respostas comuns do empreendedor, colocamos numa IA, isso já em 2017, não era nem parecida com hoje com o ChatGPT que a gente tem, mas foi a primeira versão de IA que tinha. Né? E aí a gente respondia essas perguntas. Porque o que a gente entendia? Cara, o meu papel aqui é te dar informação. Você vai tomar a decisão. Então eu falo assim, ó, para dar um exemplo, posso mandar minha funcionária grávida embora? Eu vou falar, cara, você faz o que você quiser. A lei diz que ela tem estabilidade até 5 meses após o parto. Tá aqui o artigo de lei, tá aqui o link para o site do plano. Você não precisa acreditar em mim. Pega aqui o link, clica aqui, você vai abrir o artigo tal, tá lá escrito. Por que eu entendi assim? O que eu percebi é que muita gente não tinha nem informação. Ela nem sabia daquilo lá. Então eu falei, cara, tá aqui, meu papel é te dar a informação. Ainda que a informação é pública, né, todas as informações você pode ir lá no Google, mas se você não sabe procurar, você nunca vai achar. Né? Então, eu falei assim, você tem que dar essa informação para as pessoas, você tem que capacitá-las empresarialmente. Né? E elas não são, porque elas não tiveram a formação. Então, uma das coisas que a gente queria fazer aqui é assim, como que eu posso capacitá-las? Vou dar um outro exemplo. Quantas pessoas sabem ler uma DRE? Um balanço? Pouquíssimas. E aquela que fala assim, eu gosto de fazer isso, fala, cara, isso não é muito normal. Né? Porque é chato aquele negócio. Então, agora imagina um pequeno empreendedor. Né? Esse cara, ele passa longe daquilo. Né? Ele só pede aquilo quando eventualmente ele vai pedir dinheiro no banco e o banco pede aquilo para ele, mas senão ele usar de rascunho.
Então eu falei, cara, agora como que a gente pode ajudar o empreendedor a entender os números do negócio, aos indicadores, os KPIs, né? Como que a gente pode fazer isso? Então a gente pegou uma tecnologia que transforma os dados contábeis e financeiros num dashboard gráfico, onde ele vai acompanhar tudo via indicador, via gráfico, porque o gráfico ele consegue acompanhar, ele vê lá no Jornal Nacional, a Covid subiu, a Covid caiu, ele entende aquilo lá. Então, eu falei assim, eu não posso esperar que o cara aprenda a ler uma DRE. Então, eu vou me antecipar e falar assim, cara, agora, gráfico você consegue entender? Então, tá aqui indicador. Ó, você consegue ver o que significa indicador de liquidez? O cara fala, não sei, de liquidez. Você vai tomar um Guaraná? Fala, não é isso. Né? Então, assim, como que está o seu caixa? Indicador de caixa. Então, a gente muda os nomes até para facilitar para o cara entender como está saudável o seu caixa. Então, a gente criou Simplificar, né, os termos, né? Exato, porque senão o cara não entende aquilo, né? Você fala assim, tá, qual que é o giro do seu estoque? Quanto tempo você leva para receber? Então a gente vai colocando esses indicadores para o cara poder olhar e falar assim, opa, nossa, eu nunca tinha olhado por esse lado o negócio, né? E aí, aquilo ele consegue acompanhar, a DRE ele não consegue. Então essa foi uma das coisas que a gente tentou mudar a linguagem para responder. Mesma coisa, por exemplo, com informação jurídica, né? Advogado tem aquela coisa de querer falar bonito, usar palavras que nem eles entendem, né? A maioria das vezes. E eu falei, cara, essa linguagem, o estado gravídico. Cara, fala que é mulher grávida. Né? Por que você vai usar um termo que 99% das pessoas não vão entender? Então, a gente quis, nas nossas respostas lá da informação, da inteligência artificial, colocar numa linguagem e falar assim, cara, olha, posso fazer tal coisa? A legislação fala que você não pode. Ela diz que tem que ter uma estabilidade até 5 meses. Quando você coloca de uma forma clara, a pessoa, entendi. Não posso, então. Se eu quiser, ela não vai nem olhar o artigo, mas ela entendeu a informação. Né? Então a gente cuidou também um pouco de fazer essa tradução para uma linguagem que as pessoas pudessem entender. Essas Legal. são as formas que você tem de ajudar as pessoas no dia a dia. Traduzir uma informação que às vezes é difícil de acessar, fazer uma curadoria de informação e traduzir numa linguagem que o empreendedor entenda. Porque hoje em dia muitas informações elas são inteligíveis para uma pessoa normal. Mas na verdade não dá tempo de você aprender sobre todas as áreas que você precisa de uma Sim, empresa. É o que você falou, você precisa achar boas pessoas para estarem com você que já tenham, já travaram contato com aquela informação. Você não tem jeito, né? Ou você vende, ou você faz o produto, ou você cuida do financeiro, ou você cuida das pessoas. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. não dá. Senão você vai ter com aquela. Eu já atendi muitos empreendedores com aquela síndrome de super-herói. Eles fazem tudo e depois de 2 anos estão em burnout. Não vale o preço, né? Não é o melhor que ele pode fazer, porque às vezes o cara tem um talento natural para fazer uma coisa, mas ele quer fazer uma outra coisa. Né? E aquilo, você querer pôr o goleiro para jogar de centroavante. Isso é burrice. Né? Você põe o goleiro para ser o melhor goleiro possível. O centroavante para fazer a maior quantidade de gol possível. E você tem que ter essa humildade para falar, cara, eu não sou centroavante. O meu negócio é ficar no gol. Mas aqui não vai passar nenhuma bola. Então eu vou trazer um cara que possa fazer gol lá na frente. E isso eles não tentam. Quando o cara tenta, acho que é o time de uma pessoa só. É receita para desastre. Eu acho que até sustenta por um tempo, sabe? Quando o negócio é muito pequeno, Sim, tudo muito bem. pequeno, sim. Mas depois que cresce, o modo pato, que não voa, não nada e não anda direito, ele é temporário, ele não consegue fazer aquilo E o durante muito problema tempo. dessa pessoa, William, é que todo mundo que ele contratar, ele sempre vai achar que ele faz melhor do que os outros. Então, ele nunca vai atrás do cara que saiba mais do que ele. Ele automaticamente vai achar o cara que sabe menos. E aí ele vira um empresidiário. Ele não consegue sair nunca da operação. Ele Né? E acaba esse é um sempre problema. criticando e fazendo e tendo que auxiliar e treinar o tempo inteiro, ele fica preso, tem razão, é E um bom você precisa termo esse. desapegar e delegar. Né? Se você quiser crescer, você tem que delegar, você tem que desapegar. Você sabe que vai cometer erro, você está vendo que o erro está acontecendo, mas você tem que deixar a organização também cometer alguns erros para que ela mesma possa crescer e as pessoas possam aprender com aquilo. Parte do treinamento de líder não é você querer fazer tudo, é você também ter a tranquilidade e falar assim, tá bom, aconteceu isso, agora o que você aprendeu disso daqui? Qual foi me fala 3 lições aí. O que você poderia ter evitado, né? O que você poderia ter feito para ter evitado isso daí? Aí a pessoa aprende e ela não volta a cometer aquele erro, vai cometer outros. Mas Mas esse aquele não, né? líder entender que fala assim, cara, as pessoas também precisam de progresso. Elas precisam aprender, elas não vieram prontas. Isso que você acabou de falar sobre o líder, o empreendedor, essa dificuldade muitas vezes de treinar as pessoas ou desenvolver as pessoas, é,
tá muito ligado naquela supervisão. Eu gostei desse termo que você usou, empresidiário, que às vezes o cara fica preso no próprio negócio treinando pessoas, né? Mas tem um ponto do líder aí que às vezes ele acha que só ele consegue dar informação para quem está lá com ele, né? E a gente usa aqui um termo que a gente fala, você precisa desenvolver um bom sistema. Não um sistema tecnológico, é um sistema de funcionamento da estrutura. A estrutura tem que funcionar sem você. Você tem que ser aquele cara que capacita o sistema. Você é o guardião do sistema. Você não é o dono da melhor forma de fazer tudo. O guardião do sistema tem que ir lá fazer com que tudo opere e esteja tudo muito bem redondinho. Você vai lá fazer supervisões, apontamentos. Mas você não pode parar tudo só porque não ficou exatamente como eu faria melhor. Não, aí você comprou um grande problema, né? Concordo, e esse é um dos grandes problemas que eu vejo com a maioria dos empreendedores, né? Eu chego aqui e falo assim, o pessoal vem falar assim para mim, qual que é o seu sonho? Eu falo, cara, meu sonho é vir uma vez por mês aqui, pegar meu cheque e ir embora, né, dos meus negócios. Eu falo, mas como que você vai fazer isso? Montando um time que pode viver sem mim. Né? Então eu gasto tempo treinando e falo, cara, nessa circunstância faça dessa forma. E sempre quando eles vêm com alguma coisa, eu falo, tá bom, se você só me trouxer um problema, você não está me ajudando. Nós temos dois problemas. O que você trouxe e agora eu com você. Então você precisa trazer qual é o problema, quais 3 soluções que você acredita que possam resolver o problema e qual você recomenda. Porque se você não treinar a pessoa a ser resolutiva, ela sempre vai olhar para você com aquela, responde aí, você que sabe mais. Não, não. Você que tem que trazer. Eu pago você para você resolver problemas para mim. Se eu for resolver os seus problemas, eu não preciso de você. Então eu preciso que você resolva os meus. E aí quando você vai fazendo esse corte do cordão umbilical, né, do líder com o funcionário, ele vai também ganhando autonomia, ele vai ganhando autoconfiança e ele vai melhorando. Né? Isso para mim sempre foi assim, cara, eu dou responsabilidade já desde o começo. Né, e eu cobro a responsabilidade. E eu vou monitorando para ver se ele não vai chegar no último dia e falar, então, veja bem, não vou conseguir entregar. Né? Mas a ideia é que ele desenvolva essa habilidade de falar, cara, eu também posso resolver problema, não é só ele. Né? E cada vez mais eu vou saindo de cena e vou dando mais protagonismo para as pessoas. É isso que acaba fazendo com que o time seja um time de alta performance. Eu tô ali, né? Uma coisa que eu aprendi lá atrás, William, que líder não é você ir na frente. Líder é você tirar os obstáculos para que o time possa resolver os problemas. Eu tenho uma formação de lobo, não sei se você já viu esse vídeo aqui circulando na internet, mostra os lobos andando, né? Como que é a formação de lobo quando eles estão se movimentando. Então você tem lá uns lobos na frente, aí você tem os lobos, né? As mulheres e crianças dos lobos na terra, e você vê o líder, ele está lá afastado de todos, sozinho, lá atrás, monitorando. Agora, o que é legal da frente, quem que vai na frente? São os mais idosos. Porque para eles não ficarem para trás, eles vão tocando a velocidade do time. Né? Então, são pequenos detalhes que no dia a dia você precisa olhar e falar, cara, como que eu posso desenvolver a pessoa para que ela possa ser o melhor que ela pode ser? Né? E para isso ela precisa desmamar de ter alguém supervisionando. Né? Então você tem que falar assim, né? Controlando. Fala assim, você sabe que existe controle, mas você não precisa de controle. Porque você faz o que precisa ser feito. Não só o que deve ser feito, o que precisa. O precisa ele é mais amplo. Né? Você faz o que precisa ser feito. E aí, quando a pessoa que ela vê que ela está fazendo aquilo e ela está também tendo reconhecimento, né? E aí esse eu acho que o grande papel do líder. Não é só ajudar, mas é você também reconhecer o progresso, que muitos dos líderes não reconhecem. Eu falo aqui que na Adios, por exemplo, ninguém precisa pedir aumento de salário. Às vezes você fala, qual que é o plano de cargo do salário? Eu falo, nós não temos. Eu falei, como assim você não tem? Eu não tenho. Aqui é um processo onde você vem e você agrega. E se você agregar mais do que os outros, você vai crescer mais do que os outros, vai ter mais aumento que os outros, num prazo menor, depende de você. Mas como que eu faço para crescer? Seja melhor que todos. Entregue mais rápido, entregue mais preciso, né? Faça o trabalho além do que aquilo que te pedem. E o meu papel é reconhecer isso e falar, então tem gente que às vezes tem 2, 3 aumentos no ano, e o cara me fala assim, Cássio, acho que você errou aqui, caiu um valor na minha conta. Eu falei, não, é um aumento mesmo pelo trabalho.
nossa, que legal, nunca tive isso, que alguém olhasse para isso. Então, o líder não é só sobre você também empurrar, mas é sobre você reconhecer o trabalho bem feito dos outros. Disruptivo isso aí. Parabéns aí por esse sistema, é algo que é inspirador aí, É Cássio. diferente. Cássio, a gente está chegando no final. Eu queria que você deixasse o site como que a gente contacta a sua empresa ou você para contratar. Eu já vi que sua empresa está super bem estruturada, você está com um track record interessante para dar esse suporte e o time está bem autônomo nesse sentido. Então, como é que alguém que está ouvindo a gente contrata a Advis? Claro. Ó, você pode contactar a gente pelo nosso site, é www.advis.com.br. O Advis é A de amor, D de dado, V de vaca, Y, S de sapato. advys.com.br. Pode também me seguir lá no Instagram, Cassius Leal, eu faço lives, vira e mexe eu estou dando live, dicas de empreendedorismo, de gestão, né, que eu acho que cabe, se você tem algum conhecimento que você possa compartilhar, compartilhe, né? Então, isso acaba reverberando em bênçãos, que eu falo, né, do universo. O universo traz de volta pra gente. Então, normalmente são isso. Aí lá no site você tem o WhatsApp, pode contactar por e-mail, mas hoje, graças a Deus, nós estamos com mais de 800 clientes, né? Estamos bem Eu estruturados. adorei aqui o tagline. Contador Shark Tank liderando mais de 800 empresas rumo ao sucesso. Parabéns aí, viu, Cássio? Obrigado, Will. Quem estiver precisando de um apoio aqui, a gente sempre está ajudando pessoas ou mentorando líderes, empresários para o sucesso. E às vezes falta alguém bom, tá? Então, legal conhecer você. Obrigado aí por tantas explicações técnicas, foi um papo super legal. É algo que a gente precisa entender, o empreendedor precisa entender, o líder também precisa entender tudo que a gente trouxe aqui. Então, tenho certeza que vai ser interessante para quem está nos ouvindo. Quem está ouvindo a gente, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu e o Cássio vão ter o maior prazer em perguntar. Cássio, mais uma vez, obrigado aí pela participação. Foi muito bom o papo com você e até a próxima. Obrigado, Will. Foi um prazer, estou à disposição. Grande abraço. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.